Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Nós vamos ler a partir do verso 1. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Me ajuda vocês aí do reencontro. Quando a gente fala de vida cristã, vida diante de Deus, a caminhada no Evangelho, nós vemos muitas pessoas que elas têm limitado a sua caminhada com ritos e protocolos. Muita gente limita a sua vida cristã ao ir à igreja ao domingo. E, meu irmão, ir à igreja no domingo é bênção. É bênção. Faz parte da nossa vida. Quando você vai ler o nascimento da igreja em Atos 2, a partir do verso 42, uma das coisas que fala ali que a igreja, o corpo de Cristo fazia ali, era se reunir nos templos. Eles se reuniam de casa em casa, partiam um pão, mas eles também se reuniam nos templos. Mas o que nós não podemos fazer é limitar a nossa vida cristã a uma reunião de culto. Nós não podemos fazer da nossa vida cristã somente estarmos sentados na igreja aos domingos. Se tem uma coisa, meu querido, que tem que te preocupar, é você se limitar a isso. Eu não consigo entender uma pessoa que vem na igreja uma vez por semana, e quando ela sai da igreja, o culto acaba, e ela sai falando assim, nossa, foi uma bênção, eu enchi o tanque para a semana inteira. Deve ser um camelo espiritual. Porque a porção que você recebe da parte de Deus hoje, amanhã você precisa de mais. Nós não podemos limitar a nossa vida cristã a um encontro nos nossos GCs. E tem gente que tem caminhado no Evangelho de forma limitada. Tem gente que tem caminhado diante de Deus de uma forma limitada, se limitando a culto, reunião de GC. E aí quando vai olhar os irmãos, a igreja, fala assim, nossa, aquele irmão ali, Deus faz tanto na vida dele, olha, ele é usado por cura, ele é usado em cura, ele é usado para dar palavra profética, ele é usado... E Deus não me usa. Vai olhar a vida de quem Deus usa para você ver.
se ele se limita ao seu relacionamento com Deus a uma reunião de domingo. Nós não podemos ser esse tipo de cristão, irmão. Nós não podemos ser essas pessoas que se limitam a um encontro semanal e dizer que tem uma vida com Deus. Nós não podemos ser como o povo de Israel, que quando Deus falou com Moisés, olha Moisés, fala para o povo se santificar, porque daqui a 3 dias eu vou descer no meio do povo, e eu quero falar com o povo. E meu irmão, e quando Deus desce, Ele desce daquele jeito. E o povo fica com medo. Moisés, não fale Deus conosco, mas fale Deus com você, e você fala conosco. Nós não podemos ser essas pessoas que olham Deus operando de longe. Porque, meu querido, o nosso Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Quando você vai para a criação, esta é a essência da criação. Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, coloca ele no jardim, e a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus ia ter com o homem. Para quê? Se a Bíblia fala que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus já não estava vendo o que o homem estava fazendo? Deus já não estava vendo lá o que Adão estava fazendo, o nome que ele estava dando para os bichos? Tudo que ele estava fazendo ali? Estava. Deus já não sabia o que estava acontecendo? Sim. Porque o nosso Deus, Ele é atemporal, Ele é eterno, Ele vê de eternidade em eternidade. Então, para que Ele ia no jardim todos os dias da viração do dia? Para se relacionar com o homem. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, irmão. Ele é um Deus de relacionamento, a própria criação. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus começa então a criar todas as coisas, através de palavras de ordem. Haja isso, e acontecia. Haja aquilo, e acontecia. Haja aquilo outro, e acontecia. Haja aquilo outro, e acontecia. E todos os dias, no final do dia, Deus falava, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele não dá uma palavra de ordem. Ele fala, façamos o homem nossa imagem e a nossa semelhança. Ele põe a mão na criação. Ele cria o homem com as suas próprias mãos, porque Ele é um Deus de relacionamento. A Bíblia fala que Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna uma alma vivente. Quando você vai olhar Jesus, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que Ele quer estar perto de você o tempo inteiro. Ele quer você perto dEle o tempo todo. Nós não podemos mais, meu querido, viver uma vida rasa em Deus. Nós não podemos viver uma vida onde Ele não é prioridade para nós. Não, pastor, você tem que entender, porque eu tenho conhecimento assim, eu tenho conhecimento assado, eu sei isso, eu sei aquilo. Meu irmão, tem gente que tem uma imensidão, um mar de conhecimento a respeito de Deus, mas com um palmo de profundidade. Não adianta você conhecer muita coisa e não ser profundo naquilo que você conhece. Não adianta.
Nós precisamos virar essa chave na nossa vida. Meu querido, tem lugares em Deus que você precisa alcançar. Só que para isso você precisa despertar. Só que para isso você precisa ter ousadia. Para isso você precisa sair da posição de comodismo. A gente fala muito aqui, né? A gente ora muito por missões, a gente fala muito aqui sobre profetas, homens e mulheres de Deus que têm que se levantar. A profecia, as profecias elas ainda existem, ainda a gente precisa trazer de volta aqueles homens que têm caráter, integridade, que se levantam com autoridade e ousadia e dizem assim diz o Senhor. Só que como que vai se levantar se o povo está com medo? Como que vai se levantar se o povo não quer se aprofundar em Deus? Quer viver de revelação em revelação. Hoje eu vou em tal lugar porque está lá uma pessoa, vai pregar lá, e ele revela a identidade, CPF, título de eleitor. Você quer ir, querido? Pode ir. Mas não existe nenhuma revelação além dessa. Nenhuma. Essa é a revelação para a sua vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E acredite, meu irmão, se você quiser, quando você abre, Ele fala. Ele fala. A sua Bíblia, ela não pode ser um livro que você carrega debaixo do braço para ir ao culto. A sua Bíblia tem que ser um manual de instrução da sua vida. Você quer caminhar mais profundo em Deus, você precisa conhecer essa palavra. Você precisa ler esta palavra. Você precisa meditar dia e noite nessa palavra. Você precisa. Ela tem que ser o seu alimento todos os dias. Eu quero profundidade em Deus, mas eu não gosto de ler. Esse negócio de ler Bíblia é tão difícil. Ninguém falou que é fácil. Um dia desse para trás eu atendi uma pessoa e ela falou assim comigo: pastor, eu tenho dificuldade, eu não gosto de ler, eu tenho muita dificuldade, eu queria muito aprender mais a respeito da Bíblia, mas eu não consigo, eu não tenho vontade de ler. E eu fui escutando, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de fazer um jejum, meu pastor, eu não tenho nenhuma vontade de fazer as coisas de Deus. Eu não queria ser assim, eu não queria ser diferente, pastor. O que o senhor tem para me dizer? Eu falei, estamos juntos. Porque não se trata de vontade, se trata de disciplina. Mesmo sem vontade você faz. Mesmo sem vontade você vai. Mesmo sem vontade você lê. Mesmo sem vontade você ora. Mesmo sem vontade você jejua, porque você sabe que a sua vida depende disso. A sua vida depende disso. Nós precisamos entender isso, irmão. Às vezes nós romantizamos muito e a gente idealiza as coisas de uma forma que não é o real. Você vê homens e mulheres de Deus, você fala assim, nossa, eu queria ter aquela vida, nossa, eu queria ter aquela intimidade, nossa, você vê, ele prega tão bem, tem uma facilidade para falar, ele tem uma facilidade para se expressar, nossa, que conhecimento bíblico. Você não sabe as dificuldades que as pessoas passam, não sabe a luta que é para elas, não sabe o tempo que elas gastam nisso. A geração atual, então, ela é uma geração fast food. Ela quer tudo pronto, entregue na porta de casa. Não é assim, querido.
Não é assim. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 23, a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Você tem que ser ousado. Ousado. Pelo sangue de Jesus. Então você tem que ter ousadia e entender que não é por você, é pelo sangue de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ousadia. O povo de Deus tem que ter ousadia, irmão. Ousadia. Isso é uma outra coisa que trava muita gente de ir mais profundo em Deus. O medo. O medo. Pastor, mas e se eu errar? Errou. Pede perdão e vai de novo. Quem assistiu a aula dos dons espirituais comigo aqui? Como é que se move nos dons? Movendo. Não tem nenhum curso do Senac não, querido. Não tem isso não. Vou me inscrever do CS para fazer um curso de mover nos dons do Espírito. Não existe isso não, querido. Mas você precisa ser ousado. Você precisa ser ousado. Você precisa se mover. O medo não pode parar você, querido. Quando eu falo que tem lugares em Deus aos quais você ainda não acessou, o que está te parando é o medo. O medo é a fé ao contrário. Quando você lê o livro de 1 João, ali no capítulo 4, a Bíblia vai dizer algumas vezes que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E aí ele vai falar no verso 18, no amor, quem quer o amor? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo o castigo. E quem tem medo, quem teme, não é perfeito em amor. O perfeito amor lança fora o medo. Esse medo que você tem de viver o sobrenatural de Deus tem que ser arrancado da sua vida. Isso tem que sumir da sua vida. Quando nós vamos ver esse texto de Ezequiel, um texto tão conhecido, ele fala de um rio que percorre mais ou menos 1000 quilômetros de onde ele está até o Mar Morto. Então Ezequiel, ele vê um homem, ele vê um indivíduo, e ele fala desse indivíduo no capítulo 40, no verso 3. Ele fala assim, havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. Ezequiel, ele está vendo um mensageiro de Deus, equipado com ferramentas de medição. Ezequiel é uma das poucas pessoas na Bíblia que viram a glória de Deus. Ele viu uma luz ofuscante, rodas dentro de rodas, e estranhos seres viventes. Em Ezequiel 47, ele está tendo uma visão de águas purificadoras, daquilo que Deus iria fazer. E esse homem que Ezequiel viu, ele começa a medir
distâncias dentro do rio. Nós vemos o rio desse texto sendo medido de duas formas. Em côvados, que é o comprimento do rio, e à medida que ele vai medindo os côvados, o rio também está sendo medido em profundidade. 1000 côvados são aproximadamente 600 metros. E o homem mediu 4 vezes, marcando a distância ao longo da corrente das águas. E à medida que ele ia medindo, ele aprofundava progressivamente. Tornozelos, joelhos, lombos e, por fim, uma profundidade tão grande que só podia ser vencida a nado. E aí que muitos são pegos. Porque quando ele começa a medir, ele mede 1000 côvados e a profundidade do rio está nos artelhos. E preste bastante atenção que o problema não é distância. A distância que ele mede não é o problema no texto. Porque ele mediu 1000, estava nos artelhos, mediu 1000, estava no joelho, mediu 1000, estava no lombo, mediu mais 1000 e aí a coisa ficou feia. Não dava mais para que eu pudesse andar. E aí a gente vê muita gente dentro da igreja. Porque mede 1000 côvados, você entra no rio. Primeiro, tem gente que nem entra no rio. Aqueles que escolhem entrar no rio, e já fica uma observação, para você que ainda não entrou no rio, você vai estar sendo chamado para entrar no rio hoje. Aqueles que escolhem entrar no rio, ele mede 1000 côvados, as águas estão nos tornozelos. Água no tornozelo, querido, você corre. Água no tornozelo, você brinca. Dá para você caminhar tranquilamente, correr tranquilamente. Você está no controle da situação. Mas aí ele mede mais 1000 e as águas já estão nos joelhos. Com a água nos joelhos, você ainda caminha do jeito que você quiser. Você ainda está no controle da situação, mas já é difícil para andar. Porque você começa a sentir o peso da água. Ele mede mais 1000 e as águas estão no lombo. Aí você não tem jeito de correr. Aí você está totalmente com o corpo dentro da água, com o seu corpo todo submerso. Debaixo da ação da pressão da água. Obrigado. Então você vai se locomover de acordo com o que a pressão da água ali vai te permitir. Mas você ainda determina para que lado você vai. Mas aí ele vem com as águas profundas. E aí você não domina mais. Aí ou você se joga na corrente, ou você para. E é nesse ponto que muita gente que escolhe entrar no rio, para. Eu tive uma experiência com Deus tremenda. Foi tão fantástico, pastor. Irmão, quanto que foi isso? Então, pastor, os dinossauros andavam sobre a terra.
e limitou a vida cristã a isso. Tem águas inexploradas pela frente, tem águas profundas pela frente, tem um mar de profundidade em Deus na sua frente, e você feliz com a experiência das águas no lombo. Ser feliz com aquilo ali. Satisfeito com aquilo que você já viveu. Tem águas mais profundas, querido. Tem muito mais para você viver em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para aqueles que escolhem e dão o passo de fé, e se jogam nessas águas profundas, deixa eu te falar uma coisa, não é o final. Porque ele fala que é um rio ao qual só vai poder se passar a nado. Você tem toda a travessia pela frente. A travessia é a sua caminhada cristã. Essa travessia é a sua caminhada na fé. Então, meu querido, imagina uma coisa, toda a sua vida que você tem pela frente, de experiências com Deus. Nós não podemos limitar a nossa vida com Deus a 3 dias de um fim de semana. O sobrenatural de Deus, o reencontro foi fantástico. Deus operou, Deus fez aquilo, glória a Deus. E aí na segunda-feira volta a vida normal. Não, querido. Na segunda-feira você tem que buscar mais. Na terça-feira você tem que estar sedento. Na quarta você tem que estar desesperado. Na quinta, você só vai conseguir levantar da cama se você orar. Tamanho é o seu desespero por Deus. Na sexta-feira, você não vai conseguir fazer nada enquanto você não falar com Deus. Nós não podemos limitar a nossa caminhada de fé de evento em evento, de reunião em reunião. Não, eu tenho que ter o mover de Deus aqui dentro da igreja, onde toda a congregação se reúne para celebrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas na minha casa, todos os dias, eu tenho que ter experiência, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar. Deus vai falar comigo, o sobrenatural vai acontecer. Na minha casa vai acontecer cura, na minha casa, na minha família vai acontecer salvação, porque eu quero mais de Deus. Nós não podemos nos limitar. Nós não podemos ser um povo limitado. Pastor, mas o senhor não sabe assim a minha condição, querido. O nosso Deus é maior que qualquer condição, amado. Pastor, mas eu não sei falar. Mas você tem que ter o coração em Deus, falar você aprende. Pastor, mas eu não sei a Bíblia direito. Mas seu coração tem que estar em Deus, porque a palavra você aprende. Pastor, eu queria poder orar pelos outros, mas seu coração tem que estar em Deus, porque orar pelos outros se aprende. O problema é que nós estamos com o nosso foco nas coisas e não com o coração em Deus. Nós queremos viver águas profundas, focando em fazer as coisas, focando em fazer, e o nosso coração está longe de Deus. Meu querido, olha a igreja de Éfeso, mega igreja, vários eventos top demais da conta, igreja toda preta, essa é na minha versão, tá? Cheia de luz, telão de LED, lotado de gente. E aí Deus fala com o anjo da igreja: tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. De que adianta a estrutura? De que adianta um telão de LED? De que adianta a igreja abarrotada de gente que não ama a Deus? Eita!
Pentecostal está saindo ali. De que adianta? É um enchimento de uma igreja de pessoas vazias de Deus. Nós não podemos ter essa condenação sobre nós. Quando falarem, meu querido, de você, tem que falar, olha, aquela pessoa, ela é desesperada por Deus. Cara, aquela pessoa, quando você olha para ela, parece que você está vendo Deus. Ou você acha que o foco em fazer as coisas sem amar a Deus é que é a esperança da glória? Não, querido, é Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. As pessoas têm que ver Jesus em você. As pessoas têm que sentir o cheiro de Jesus em você. Você tem cheiro de Jesus, querido? A gente conheceu uma irmã, acho que era lá em BH, que ela falava assim, o cheiroso está aqui. Você tem que ter o cheiro de Jesus, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Você quer viver profundidade em Deus? Meu querido, se joga no rio. Eu quero águas profundas, se joga. Pastor, mas não estou vendo nada acontecer, não se trata de ver, se trata de crer. Crer. Mas pastor, não, filho, se joga, irmão. Vai. Deixa eu falar com essa metade de cá. Esse povo aqui está tudo doido para orar por vocês. Está vendo, né? Eles estão tudo tá babando. Estão babando. Olha lá. Para que vocês possam receber um pouquinho do que eles receberam. Quando nós falamos o encontro com Deus, ele é tremendo, mas o reencontro ele é profundo, porque a gente trata profundidade em Deus. Quem está entendendo? A igreja do Senhor, ela tem que ser profunda em Cristo. Ela tem que ser profunda, irmão. Você tem que chegar para o culto aqui, e você chegou aqui no culto, e você viu que tem um povo doido, jogado, babando, catarro escorrendo pelo nariz, jogado lá no chão da sala de oração. Você fala assim, aquele povo é o meu, eu estou indo para lá. Você tem que ser profundo em Deus, você tem que ser intenso em Deus. Deixa eu perguntar para você. Precisa levantar a mão, não precisa não passar vergonha. Mas tem quanto tempo que você bota um louvor assim, você não chora diante de Deus? Tem quanto tempo que você não tem essa experiência? O povo, a equipe que trabalhou no reencontro, é a coisa mais... O mais normal, irmão, joga pedra para cima e cabeceia. Você chega para o povo da equipe do reencontro, oi, a paz do Senhor. Eu estou dando a paz, irmão. A paz que excede todo entendimento. Desse jeito. Uma liberalidade em Deus para receber da parte de Deus qualquer palavra que for liberada. Você está deixando de receber algo da parte de Deus por medo, talvez por traumas que você tenha tido na igreja, ou com lideranças anteriores. Deixa eu te falar uma coisa, hoje é dia do Senhor arrancar esse trauma da tua vida, e você se jogar no rio.
Se joga, irmão. Se joga. Quem é você que está ferido aí da igreja? Que a igreja feriu você demais. Seu líder, um líder que você teve, ele abusou de autoridade com você, ao ponto de você não querer mais ter contato com nenhum líder, nem nada. Você quer se esconder na igreja. Só levanta a sua mão. Alguém vai orar por você. Que isso tem que ser destravado na sua vida. Pelo amor de Deus, alguém do reencontro, olha lá. Levanta alguém e vai lá. Cadê os homens? Ah, o homem, já foi. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse lugar é lugar de cura. Cura para as suas emoções, cura para os seus relacionamentos, cura para a sua família, cura para o seu físico. Porque a falta de perdão, ela causa enfermidades no físico. E tem gente aqui que não consegue perdoar alguém da família. Quem é você? Nós precisamos orar por você. Levanta a sua mão. Preciso de uma irmã aqui que foi no reencontro. Ora aqui, ó. Já levantou, já vem. Isso. Aqui, ó, levanta a mão. Tem mais alguém? Só levanta a mão. É noite de cura aqui, irmão. É noite de cura aqui. Entenda o que Deus está fazendo aqui agora. Quem é você que está clamando pela restauração do casamento? Levanta a mão. Agora é hora, irmão. É levantar a mão. Não preocupe com quem vai pensar o que não. Levanta a mão. É noite de restauração para o seu casamento. Quem é você? Se você não tiver força para levantar a mão, cutuca a pessoa do lado e fala, levanta para mim. Até em divórcio você está pensando. Levanta a mão, querido, para a gente ver você. Nós precisamos orar por você, só isso que nós vamos fazer. Chega lá. Chega lá. Ora por ele aí. Ora aí. Quem é você que tem medo? Tem medo de se aprofundar nas coisas de Deus? Quem é você que precisa ter o controle de todas as coisas, por isso você não vai? Por isso você é travado. Levanta a sua mão, nós vamos orar por você destravando isso. Chega alguém aqui. Mas tem mais gente. Tem mais gente, levanta a mão. Nós só vamos orar por você, irmão, e destravar isso na sua vida. Por lá atrás, ó, precisa de uma irmã lá. Isso. Isso, ora aí. É noite de se jogar no rio, querido. Cadê o pessoal do louvor? Já pode vir para cima. Meu Deus, irmão do louvor, estão com medo? Alguém ora por eles. Alguém já impõe as mãos nesses homens aí. Quem é você que não ora em línguas ainda? Você racionaliza isso demais. Levanta sua mão bem alto. Nós vamos orar por você, destravando isso na sua vida. Vamos, gente do reencontro. Levanta aí, soldados. Vamos lá.
Ore. Ore por eles. Tinha mais mão levantada aí, cadê? Lá.